Oi pessoal, eu sou a Gabi Eu sou o Rômulo. e nós somos aqui do canal Estrada Bonita e hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico, né? É um assunto que muita gente pergunta aqui pra nós, nos comentários aqui, a galera pergunta quais foram as nossas experiências, o que que a gente acha e tal. E a gente decidiu fazer um vídeo para contar sobre esse assunto. E o assunto é wild camping. Isso, pra quem não sabe, o wild camping é quando você dorme ou na rua ou em posto de gasolina ou num lugar selvagem, assim, no meio da natureza, e você faz acampamento nesses lugares, né? Provavelmente vai ter alguém falando que, não, porque dormir na rua é outro nome. Porque quem dorme em posto é outro tipo de camping. A gente sabe que cada um tem um nome, que a galera dá nome de stealth camping, de, sei lá, street camping, mas a gente fala wild camping porque é um jeito que a gente achou de aglobar tudo esse tipo de camping que na verdade você não necessariamente paga para ter uma estrutura formal para dormir. Pra dormir. E a gente resolveu fazer esse vídeo porque antes da gente sair de viagem, a gente pesquisou muito em muitos canais, pessoas falando sobre as suas experiências fazendo esse tipo de camping. E a gente também acompanhava alguns canais que faziam muito, então dormiam em poço, dormiam na rua e tudo mais. Então a gente contou com essas informações e com essas experiências para fazer o nosso planejamento. E quando eu digo planejamento, também enquadra em planejamento financeiro. Então, no nosso planejamento, a gente tinha colocado 50% camping, 50% caso a gente conseguisse wild camping ou outros tipos de lugar para acampar. E aí, o que aconteceu foi que a gente teve uma experiência, a gente baseou isso na experiência de outras pessoas, mas a gente encontrou uma outra realidade, uma outra experiência na viagem. Então a gente quer fazer esse vídeo também para você que quer viajar e você que quer entender como é que funciona isso. E também para que você entenda se isso se enquadra a você ou não se enquadra e você colocar isso certinho no seu planejamento para não acontecer com a gente ter um rombo assim no orçamento por causa dessa questão. Assim, para dar uma contextualizada para vocês, eu sei que muita gente caiu aqui no canal porque tem algum projeto similar ao nosso em relação ao carro, em tentar fazer um mini motorhome dentro de um carro, ou não sei como é que vai chamar, mas para você fazer alguma coisa similar ao que a gente fez na Pajero, você precisa de um carro grande. Então, você vai procurar uma própria Pajero Full, ou uma Hilux, ou uma Defender, uma Land Rover, ou uma Discovery, algum carro assim, algum carro que seja grande e que necessariamente não seja para esse fim, mas você acaba aproveitando ele para transformar em um mini motorhome para você dormir. Num carro desses, pelo menos essa experiência que a gente teve, você fica muito exposto para o mundo externo, assim. Então, você acaba tendo uma simples janela separando você de alguém que está fora e você não sabe o que essa pessoa está pensando, o que ela está fazendo ali. Então, essa exposição ela acaba passando um certo medo, uma certa insegurança, às vezes até em algum lugar que não tem essa insegurança, mas você acaba pensando, pô, do nada pode chegar um cara aqui e o cara vai falar, sai do carro, eu vou levar o carro e pronto, acabou tudo ali. E principalmente também porque o nosso principal fator, assim, o nosso principal bem, digamos assim, é a nossa vida, a nossa segurança, né? Então a gente tinha muito uma questão de também sentir o lugar, sentir se aquilo era seguro, se tinha condição de fazer alguma coisa desse tipo. E aí a gente só sentiu isso em uma vez e a gente vai contar essa experiência para vocês também, para vocês entenderem um pouco de como foi a nossa experiência com o Rádio Camp. Mas antes de entrar nesse assunto, tem um aplicativo que chama iOverlander, onde as pessoas registram onde elas passaram a noite e tudo mais, e se é tranquilo, se tem água, se tem banheiro e tudo mais. Então, quando a gente saiu, a gente usou bastante esse aplicativo. Quase todas as cidades a gente via primeiro, onde tinha o iOverlander. A gente geralmente ia no lugar para ver se realmente aquele lugar existia, quais eram as condições e tudo mais. A gente tentou, né? E aí a gente chegou a uma conclusão, assim, de que as pessoas são bem corajosas, né? Porque eram lugares, assim, que não tinha estrutura nenhuma, não tinha nenhum tipo de segurança, não tinha lugar, cara de ser um lugar seguro, assim, tranquilo para dormir.
Então infelizmente, a gente não conseguiu ter coragem de fazer em praticamente nenhum lugar, né? Só em um. Também tem outra questão, assim, o iOverlander, ele mostra fotos dos lugares. E geralmente quando a gente via as fotos, estava cheio de motorhome aquele lugar. E a gente chegou em vários desses lugares e não encontrou. Se a gente tivesse uma galera que estivesse dormindo ali, com motorhome, ou com o próprio carro, ou com uma Kombi e tal, a gente poderia se sentir mais tranquilo. A gente perguntava bastante pro pessoal da região se ali era tranquilo, se era um lugar bom para dormir, se não tinha problema. E aí tu vai, tipo, acreditar num cara que tu tá falando pela primeira vez? Não, nem por causa disso, assim, porque a gente encontrou muitas pessoas boas, mas Não, mais sim, por causa, claro. assim, você que mora no lugar, você tem uma visão, você nunca dormiu na rua, na rua da sua casa, né? Você vai dormir dentro da sua casa, tranquilinho e tal. Não vai ficar olhando o que tá acontecendo de madrugada. Então, a pessoa vai ter uma visão pequena do que acontece ali, né? Mas ela não vai saber exatamente o que é você passar a noite ali, né? Ela não vai saber dizer exatamente. E aí em uma dessas vezes que a gente olhou no aplicativo, a gente viu um lugar chamado Toque Toque Pequeno, em São Paulo. A gente já tinha consciência de que em São Paulo e Rio de Janeiro a gente não ia arriscar fazer isso, mas era tipo num lugar meio mais deserto, assim, mais tranquilo de São Paulo, a gente acreditou que seria. Era um lugar parecia de dia assim, parecia muito tranquilo. Tinha um restaurante nos fundos, tinha uma pousada do lado, tinha câmera na rua. A gente falou, pô, aqui eu acho que vai ser o primeiro Wild Camp. E tava no aplicativo também, que muita gente tinha dormido lá. E aí a gente até vai sair ainda vídeo no canal acho que daqui um tempo, não sei exatamente quando. Daqui umas 2 semanas. E vocês vão poder ver ali a praia, o lugar e tudo mais. E era um lugar, basicamente, era um bairro, assim, com muitas pousadas, um restaurante bem grande. E tinha um estacionamento bem grande ali numa pracinha. E era ali naquele estacionamento que as pessoas colocaram no aplicativo que tinham dormido. A gente chegou ali no comecinho da tarde, a gente conversou com umas pessoas locais, a gente perguntou se era tranquilo, todo mundo falou que era e tudo mais. A gente até viu de dormir no estacionamento, mas ele falou que ele não podia autorizar, tinha que falar com o patrão dele e tal, e daí o cara não chegou a tempo, então... E era um domingo, quando a gente chegou era um domingo, então tava bem cheio. O estacionamento, por exemplo, que a gente ficou, tava cheio de carro, nem tinha lugar para parar. A gente teve que esperar a galera ir embora da praia pra achar um lugar. Então a gente se sentiu seguro, né? A gente foi no mercado, comprou nossas coisinhas, comemos e tal, ficamos ali tranquilo. Até quando era umas 9 da noite chegou um pessoal pra pescar na praia. Então a gente falou, que deve ser um lugar bem calmo. E nessa praça tinha uma iluminação. Então a gente resolveu que a gente ia dormir ali, né? Escolheu um lugarzinho ali no canto e tal, que era mais discreto, que tinha câmera perto. E aí quando foi umas 10 horas a gente foi deitar. E aí, um pouquinho antes da gente deitar, acho que era umas 11 que a gente foi deitar, né? Por aí. Um pouquinho antes, parou um carro ali, longe, assim, da gente, mais perto da rua. Carro bem velhão. Um carro bem velhão, parou, apagou os faróis e não saiu ninguém. E aí, eu já sou muito desesperada, muito desconfiada, assim, eu dificilmente consigo ficar tranquila, tanto é que nas primeiras vezes dentro do camping eu já ficava nervosa de dormir. E aí, o Rômulo a gente tava bem cansado por causa da praia e o Rômulo dormiu. Eu dormi em qualquer canto também. E aí eu fiquei de olho, assim, só que a gente tinha colocado a cortina, né, porque a gente tava dormindo na rua. Eu coloquei a cabeça, assim, no cantinho da cortina e fiquei olhando. Aí eu fiquei mexendo no celular e tal, daqui a pouco eu ouvi um barulho de uma moto. Daí chegou uma moto, parou do lado do carro, desceu da moto, entrou no carro, ficou um tempão lá dentro do carro, saiu e foi embora. Eu falei, que estranho, eu acho que esse cara deve tá ficando alguma coisa, né, chamei o Rômulo já. E ele olhou assim e falou, estranho, falou, você quer sair daqui? Eu falei, não, vamos esperar mais um pouco, às vezes, né, não é nada. Na verdade, eu não lembro se a Gabi viu, mas eu dei uma olhada pelo lado e eles tava o cara da moto conversando do lado e ele meio que, tipo, os dois virados pra nós, assim. Não vi. E o cara tava, tipo, meio assim, sabe? Tipo, na hora, assim, eu pensei que ele tava falando, os caras tão dormindo ali, tipo, sabe? Assim, pode ser que a gente é medroso, pode ser que a gente tá... Não pode ser, a gente também é medroso. Não, a gente mas tipo, tá fazendo malícia, mas não tinha como a gente não pensar o que a gente pensou na hora. Não, mas ainda não foi só isso, né? Não terminou a história. Não, lógico que não.
Porque daí eu falei, o Romulo perguntou se eu queria sair, eu falei, não, vamos esperar mais um pouco. Só que eu não consegui mais dormir, já fiquei nervosa, né? E aí o Romulo dormiu de novo. Quando passou umas 30, 40 minutos, veio outra moto, fez a mesma coisa, só que dessa vez ela saiu e passou do lado do nosso carro bem devagarzinho. E olhando, e o cara não me viu porque eu tava atrás da cortina, né? E olhando muito assim, nossa, daquela hora já gelei, né? Já falei, nossa, com certeza ele tá olhando. Passou mais uma hora, veio outra moto. E aí, nessa segunda vez, acho que eu não sei nem se eu acordei o Rômulo. Falei, não, vou esperar, eu não vou surtar aqui, né? Que eu já tava ficando ansiosa, não vou surtar e fazer ele sair. E, por fim, não ser nada, né? Aí, dei uma terceira moto, só que dessa vez aconteceu a mesma coisa. Entrou no carro, saiu. Nessa terceira vez, o carro saiu, foi embora. E a moto ficou, passou de novo do lado do carro bem devagar, deu a volta na praça e aí foi embora. Só que nessa hora que estava acontecendo tudo isso, já devia ser quase meia-noite, não era mais, né? Era uma hora da manhã. Aí nessa hora que estava acontecendo tudo isso, já não tinha mais ninguém pescando na praia, já não tinha mais ninguém na rua, as pousadas estavam apagadas, o restaurante fechado, não tinha ninguém na rua. Não tinha um carro no estacionamento, só nós. Não tinha nada ali, nada acontecendo ali no estacionamento e tinha dado uma chuva, então piorou, que daí não tinha ninguém mais na rua mesmo. Aí eu não aguentei, acordei o Romulo, amor, acho que a gente tem que ir embora, vamos, não sei, vamos pra outro lugar, tá muito perigoso, o cara passou aqui de novo, devagarzinho, e daí a hora que ele tava vindo assim em direção ao carro, a luz do farol da moto bateu no carro, então ele tava tentando ver o que tinha dentro, né? Aí eu falei, não, é muito perigoso e tal, não sei o que. Daí pegamos o carro, saímos 1h, 1h30 da manhã, procurando um lugar pra dormir. Desesperado já, a gente já tava nervoso e tal. E aí a gente teve que voltar, passamos por Maresias, né? Passamos por Maresias e aí encontramos um posto, porque ali a BR, o Romulo vai saber explicar melhor, mas a BR, ela não é uma BR comum, ela é tipo uma BR que é uma intermunicipal, né? Ela é tipo uma pista simples, assim, então ela vai, quem já passou pelo litoral de São Paulo conhece, é a própria BR-101, mas ela não é igual aqui no litoral de Santa Catarina, que é 2 pistas, que é tipo uma autoestrada. Ali ela passa no centro da cidade e tal. E essa Toque pequena, essa cidade, ela ficava um pouquinho para frente, para o norte de Maresias, que é uma cidade maior. E a gente saiu de lá e foi em direção a Maresias, porque era o mais próximo que tinha. Sim, a gente deu uma olhada no Google Maps para procurar um posto para dormir. E o posto mais próximo, acho que era uns 20, 30 quilômetros, né? Voltando pro lado de Maresias. Daí a gente foi. O Romulo tinha acordado, tava meio sonolento, eu fiquei conversando com ele e tal. A gente ficou conversando pra também não dormir e tal. E aí passavam uns loucos na estrada de madrugada, provavelmente tinham bebido, né? Porque era praia e tal. Um dia antes a gente quase bateu o carro por causa que um cara louco, com o carro da prefeitura, quase bateu em nós. E aí a gente já tava com medo, porque quem mora ali, geralmente nesses lugares, quem mora ali perto, acho que já conhece a pista, então passa rápido, né? É que nem a gente aqui, né? Balneário também é uma cidade que vem a galera de fora fazer loucura aqui. E lá é a mesma coisa. E aí a gente achou um posto bem pequeno, o menor posto eu acho que a gente passou. E ele botou a gente pra dormir num cantinho que tinha, tipo, onde eles lavam o carro, enchem o pneu óleo e tal. Bem num cantinho, assim, bem pequeno. E a gente já chegou lá, já tinha um cara com o carro, ele tava tão drogado, assim, que ele não conseguia sair com o carro. E o colega dele desceu do carro e já veio falar com a gente, né? O cara tava tentando dirigir, mas não conseguia, assim, impossível o cara dirigir. Ligava o carro, e era um baita de um carrão. Pisava, aí o carro morria, e ficava indo e voltando, e eu já fiquei nervosa. E aí a gente parou, eu desci do carro, o cara mandou eu parar, daí eu desci, fui lá falar com ele. Quando eu abri a porta e saí do carro, esse que tava do lado dele, ele chegou pra mim e falou, quero comprar maconha. Você tem maconha? Você tem maconha? Eu falei, cara, não tem maconha, velho. Isqueiro, você tem isqueiro? Não tem isqueiro. Daí ele falou, por quê, velho? Tu é contra a maconha? Eu falei, não, velho, tô de boa, não tenho, não sou contra, fica tranquilo ali. Tu não acha que tem que legalizar? Eu falei, uma hora dessa, o cara vem me A gente já não tava pensando mais em nada, a gente tava... O cara vem me falar uma parada dessa. Daí eu falei, sim, acho que tem que legalizar, vai lá, cara, procura aqui, deve ter alguém aqui que tem. Aí ele, tu tem cara de quem tem? Eu falei, cara, não tenho, desculpa. Daí eu fechei a porta assim e fui meio em direção ao posto e ele
meio que veio atrás, assim, tentando vir atrás. Mas ele não tava com, tipo, pinta de quem ia agredir, porque se desse um susto nele, ele era capaz de cair, de tão chapado que Mas ele ele tava. tava, tipo, incomodando a galera ali do posto, né? Tava. Mas daí, aí a gente entrou no carro. Não, ele continua aloprando ali, continua aloprando. Mas daí a gente entrou no carro e não ficou dando muita Não, conversa, a gente né? entrou, o cara. Quando ele deu a primeira, tipo, saída assim, eu entrei no carro e pronto. E aí o amigo dele tentou, daí eles andaram um pouco com o carro parou no meio do nada. Aí alguém veio lá, chegou lá e estacionou o carro pra ele. Estacionou o carro pra eles e levou eles embora. E aí a gente entrou e eu fiquei lá na frente, já que eu já não tava mais conseguindo dormir, eu já sabia que eu não ia mais E dormir, muita que tava chuva, né? nervosa, que tava tensa, tava E muita passando chuva. mal, muita chuva. Daí o Rômulo entrou no carro e cochilou. Também não consegui mais dormir, né? Tava ruim, Deu uma tava muito ruim cochilada. de dormir. Aí eu fiquei lá na frente, olhando o celular e tal. Falei, vou tentar cochilar. E fui pra trás, na parte de trás do carro. E deitei, assim, mas fiquei naquele... Que não é bem um sono, aquele cochilo, assim. Mas eu tava tão cansada que você acaba dando umas piscadas, né? Daqui a pouco uma gritaria, botei a cara pra fora. Aí, de novo, na cortininha ali, né? Botei a cara pra fora. Aí o cara tava com a música alta. O frentista mandou ele abaixar a música. Ele ficou bravo, começou a xingar o frentista, não sei o que. O frentista mandou ele embora. E aí ele pegou, andou um pouquinho com o carro, com o som alto ainda, andou um pouquinho com o carro, saiu do carro, baixou a calça. E aí ele baixou as calças pro frentista, daqui a pouco apareceu uns 5, 6 caras que eu não sei de onde que era, porque não tinha ninguém ali, devia... Eu acho que Eles era devem tipo ter... guarda, tipo, porque essas de pousada, pousadas, pode ser. eles têm alguns guardas que ficam cuidando, ainda mais num lugar desse, que deve ser comum demais, né, isso aí. Aí apareceu uns 5 caras lá e deram uns socos, uns tapas no cara. Aí ele apanhou, entrou ele no apanhou. carro e foi embora. Era uma saveira, né? Já me deu assim começou a me dar até uma sede de vômito. Eu falei assim, gente, se esse cara volta aqui, porque ele tava muito chapado, né? Volta aqui com uma arma, né? Ou se ele tá armado, dá uns tiros aí, não sei. Comecei a já ficar mal, mas era umas 4:30 da manhã. Daí eu não dormi mais, fiquei esperando. Quando deu 5:30, o primeiro raio de sol, eu chamei o Romulo, vamos embora. E daí a gente saiu e foi embora. E a gente foi procurar um lugar pra tomar café. Depois achamos uma praça e cochilamos durante o dia. Mas daí, depois a gente conversando com as pessoas contando essa experiência, falaram pra gente, não, aqui não é um lugar tranquilo. Não. Pro lado de cima da BR ali mora um monte de gente que vende droga, que tem tráfico, tem não sei um o quê. lugar perigoso É um ali. lugar muito perigoso. Maresias é muito perigoso, não é nem pra andar à noite, não sei o quê. Aí a nossa cabeça foi fazendo assim, né? Porque tanta gente tinha falado que tinha dormido naquele lugar pelo Overlander, e a gente tinha perguntado ali, igual a gente falou. A pessoa não faz por mal, mas ela, tipo, ela vai contar a experiência dela. Tipo, o cara ali do estacionamento que a gente perguntou, ele tá ali durante o dia e tal. Ele não vai ficar sabendo muita coisa e tal. Então ele também não vai querer afastar o turista e vai falar, não, aqui é muito perigoso e tal. Inclusive, ele tenta tranquilizar, né? Inclusive a gente falou no dia que a gente saiu, eu conversei com o dono do posto, né? Eu fui lá, conversei com ele, acabei dando uma gorjeta pra ele, que a gente ia pagar num camping. Não, eu dei uma gorjeta pra ele porque, o cara receber nós 2h da manhã, falar, não, fica aí no canto e tal. Aí ele falou, cara, aqui é uma coisa muito comum, é isso aí, toda noite a gente sofre isso. Falei, velho, que coisa. E aí, então a gente, tipo, depois disso a gente botou na nossa cabeça, assim, que não adianta, a gente não ia colocar a nossa vida mais em risco. Sem contar, tipo, o desgaste emocional, que a gente ficou muito assustada, a gente ficou... No outro dia, a gente acordou indo tomar café, assim, acordou, né, que a gente nem dormiu. Indo tomar café, o Romulo falou assim, Gabi, você tem vontade de voltar? Eu falei, por mim, eu voltava agora. Porque foi tão assustador, assim, tipo, tu sair da tua casa, tá tranquilo, tu tem tua cama, tu entra pra dentro de casa, tu não vê mais nada, e daí, de repente, você tá 100% exposto a uma situação perigosa, assim. A minha vontade foi largar tudo e vir embora, né? E aí depois a gente conversou no outro dia, a gente foi pra outro lugar e tal. Daí eu falei, não, eu acho que é porque eu fiquei assustada. E a gente decidiu que não ia mais dormir na rua, né? Tem muita gente que dorme em lugar, por exemplo, aqui na Serra, a gente sabe que tem muita gente que dorme ali na Serra e tal, em lugares tipo nas montanhas, no Morro do Cruzeiro, no Morro da Antena, a galera dorme ali, em Bom Jardim da Serra também. É tranquilo ali é um lugar muito tranquilo, é muito difícil, ninguém vai ali no Morro da Antena de madrugada tentar fazer alguma coisa. Quase toda noite tem gente dormindo lá. Toda a região serrana aqui de Santa Catarina é muito tranquilo de fazer isso, não tem problema nenhum. Assim, nunca teve relato de nada. Já aqui em Balneário é um pouco complicado, assim, tipo, é um pouco perigoso, tu corre um risco e tal.
No carro, aqui em Balneário, eu não dormiria, por exemplo. Sim, é verdade, também não. Né? Mas eu acho que também depois dessa experiência a gente começou a botar na ponta do lápis que assim, a maioria dos lugares que a gente passar, a gente não vai conseguir mesmo dormir na rua. A gente já tem essa consciência, porque assim, em posto, eu acho que em toda a nossa vida a gente viu um posto com estrutura e a gente nem tava viajando ainda de carro, dormindo no carro. E nas cidades, assim, a maioria do tempo você tá passando de uma cidade para outra e tudo mais. Então, assim, não tem muitos lugares onde a gente se senta seguro, a não ser que a gente esteja viajando com outros viajantes. Daí sim dá pra tentar. E mesmo Só assim, que- se planejar bem, os caras conseguem fazer um estrago, né? Só que assim, a gente se botar na ponta do lápis, por exemplo, na maioria, assim, uma média dos valores que a gente gastava era R$ 30 por pessoa, né? R$ 60, então, à noite, com banho, com água, com energia. Então a gente conseguia usar o computador, carregar nossas coisas, tomar banho e tal, tudo tranquilo, cozinhar, armar o camping e tal. E aí, contando esses benefícios, com o benefício de você conseguir dormir uma noite tranquila, né? Porque daí, quando você tá no camping, você deita, você dorme, você não quer nem saber. Lembrando que o Wild Camping não é falando nada de ruim do carro, né? O nosso carro, pô, era muito bom dormir no carro. Sim. Era muito melhor do que a gente imaginava. Era gostoso, eu acordava. Muito bem. A gente dormia 6 horas, estava inteiro, a gente ficava o outro dia inteiro bem, não tinha problema nenhum. Então, o nosso carro ele não era problema de dormir. Não. Ele era problema porque a gente se sentia inseguro por causa dessa pequena distância que é um vidro que distancia você de alguém fora que talvez esteja querendo fazer algum mal contra você. E por ser um carro visado, né? E por ser um carro visado. Então não é uma crítica ao carro. Não, a gente dormia muito bem. Se você fizer um carro igual o nosso e se planejar para dormir só em camping, você vai ser muito feliz. Sim, a viagem vai ser muito boa. Como foi, né? Como foi? Depois disso a gente parou, a gente recalculou tudo que a gente tinha que gastar e tudo que a gente podia tirar daqui, podia dali. E a gente decidiu que a gente não ia dormir mais, porque por R$ 60, né, digamos, uma noite no camping, você correu o risco de ser assaltado, de ser sequestrado, Então, tipo, valia a pena pra gente fazer isso e ainda ter banho, ter um lugar pra acampar, conhecer outros campistas e tudo mais. Tem mais essa também. No camping você conhece muita gente, né? A gente conheceu a maioria do pessoal no camping. Sim, conhece o dono do camping, conhece outras pessoas viajando e tal. Então, tipo, pra gente vale a pena 100% você ficar em camping do que você correr um risco do tipo, assim. Assim, o pessoal pergunta pra gente a nossa experiência. A nossa experiência, ela foi única. Sim. Foi isso que a gente passou. E foi isso. Não adianta a gente falar, não, consegue, vai lá, que é tranquilo, se tu tiver coragem, dá. Pra nós, não foi tranquilo. Foi complicado o de camping, a gente não pretende mais fazer. A gente não. Então, se vocês recomendam, a minha resposta, né? Não sei qual é a resposta do Rô, mas a minha resposta é não. Por quê? Porque eu acho que, principalmente se você estiver viajando de carro, vale a pena você ter esse gasto, igual eu falei, vale a pena você ter esse gasto diário de dormir em algum lugar e você tá se sentindo seguro, mesmo que para isso você tenha que deixar de comer fora ou visitar algum lugar, do que você correr um risco ou não conseguir dormir, porque quando você não consegue dormir, você perde 2 dias. Você perde aquele dia e você vai perder o outro, porque você não vai estar com vontade nem com capacidade psicológica ou física de fazer nada, entendeu? Então você acaba perdendo 2 dias e não vale a pena você perder 2 dias numa viagem. Então eu não recomendo. Agora, eu nunca tive a experiência também de dormir num lugar aberto, na natureza, assim. Então, quando eu tiver essa experiência, eu falo pra vocês. Mas o que eu digo principalmente é não conte com isso pra sua viagem. Não conte que você vai ter esse desconto, que você vai ter esse benefício de você dormir na rua pra economizar, porque na realidade ali você vai ver que a situação é diferente, você nem sempre vai se sentir confortável de dormir fora, né? Então a gente pontuou 6 coisas aqui, 6 conclusões, né, pra vocês anotarem e pensarem. Não precisa anotar, mas pensar. A primeira dela é que não é porque alguém dormiu naquele lugar, né? Não é porque você vê no aplicativo que aquele lugar é seguro. Porque a gente também viu o lugar no aplicativo, chegamos lá, não era seguro. Até porque aquele lugar que a gente tentou dormir lá em Toque Toque Pequeno foi o lugar mais seguro que a gente achou de todos. E aconteceu isso. Então, não é porque alguém já dormiu que é seguro, ou porque você viu algum youtuber ou alguém dormindo lá que deu certo, que vai dar certo com você. O segundo ponto é que a gente tem que entender o que é importante pra gente na viagem. Então,
A gente não estava ali para dar bobeira. Então, para nós, a nossa segurança estava em primeiro lugar. E foi isso que a gente colocou em tudo, em prioridade assim na nossa viagem, que foi a segurança. Então, não adiantava para economizar R$ 60, a gente ia dormir num lugar que não tivesse segurança. Então, esse é o segundo quesito. Tem que ver a sua prioridade. Se a sua prioridade for condição financeira, se for economizar, então, nesse caso, você precisa repensar. Mas a nossa foi sempre a segurança, Sempre a segurança. Depois a financeira. A outra coisa é que a gente pesquisou muito antes de sair, né, sobre a experiência de wild camping, mas nenhuma pesquisa é suficiente para você entender a adrenalina do momento que você tá dormindo ali. Então também, se você vai sair, e assim que você encontrar um lugar que você se sinta seguro, assim como a gente, tem a sua própria experiência, assim, veja o lugar, pesquise também, mas vá preparado porque pode ser muito bom ou pode acontecer alguma coisa, né? Assim exatamente. como a gente foi pra lá pensando que ia dar tudo certo, que ia ser maravilhoso e acabou que a gente se lascou. Verdade. Só que nada, nenhuma pesquisa, nenhuma experiência de outras pessoas vai dizer o que é, como vai ser pra você. Até porque quando a gente tá em casa planejando, a gente tem uma experiência totalmente diferente, assim. E baseada em experiência de outras pessoas, então, né? tem a galera que é mais corajosa, tem a galera que deve ser mais medrosa que nós. Que tem medo até no camping. A Gabi tinha medo no camping no começo. No começo eu tinha medo do camping. Então tem essa coisa, assim, tipo, você tem que fazer a tua própria experiência, tu tem que saber o que é bom, o que é ruim pra você. E quando tu tá naquela energia de planejar, de não, eu tenho que sair, eu tenho que viajar, eu tenho que sair, às vezes você atropela muita coisa que seria importante que você não fez. O quarto ponto é assim, a gente faria o wild camping de novo? Talvez. Primeiro, se fosse, por exemplo, nesses postos que a gente falou, que tem essa estrutura e tal, o posto geralmente é mais tranquilo, assim, né? Ou se a gente tivesse motorhome, a gente também faria, porque também é outra coisa que a gente acha, né? A gente não tem certeza, mas pelo menos parece que uma van e tal traz um pouco mais de segurança, assim. Ou com outros viajantes também, né? Com outros viajantes também provavelmente a gente faria. E o que a gente já falou, mas vale a pena reforçar, que é o quinto ponto aqui que a gente anotou, não conte com isso no seu orçamento. A gente já repetiu isso várias vezes, mas eu acho que é um dos pontos mais importantes. Esse é o mais importante, não é para falar mal do wild camping, é para dizer que você não pode garantir que na viagem inteira você vai ficar em lugar selvagem. E o sexto é que não é impossível você fazer, você consegue, dependendo do tipo de viagem que você faz, dependendo das condições que você tem, você pode ir lá e tentar fazer, é tranquilo. Se você tem essa consciência do que é importante, de se você está seguro nesse lugar. De novo, vou falar que a gente não tem nada contra, a gente tentou até o último momento da viagem. Procurar um lugar pra gente testar de novo, né? Uma semana antes da gente voltar para cá, a gente estava tentando fazer o wild camp de novo lá em Paraty. Então, a gente tentou até o último momento, mas o episódio também deu uma recuada e deixou a gente um pouquinho mais com medo. Sim. Mas basicamente é isso sobre o wild camp. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E qualquer dúvida pode comentar também, que a gente responde o que vocês quiserem. Sim. E é isso. Espero que a gente não tenha assustado muito vocês também. Não é pra assustar, não. É pra vocês terem uma segunda opinião. Ter o pé no chão, assim, né? Muita gente vai falar que é tranquilo. Pra gente não foi tão tranquilo. Mas cada um tem a sua característica, né? E graças a Deus, né, que não aconteceu nada com a gente. E não vai acontecer também. Isso aí. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você tem alguma dúvida ou um comentário, deixa aqui nos comentários pra gente que a gente lê tudo. Acompanhe a gente lá no Instagram, @aestradabonita, que a gente posta todos os dias lá pra vocês e algumas dicas também lá. E eu acho que é isso, né? Isso aí. Se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente também, ajuda a gente a continuar a nossa viagem. E é isso. E continua acompanhando a nossa aventura aqui. E coloca... se você quer também ver algum outro vídeo que a gente comente sobre algum outro assunto da viagem, deixa aqui nos comentários que a gente tá organizando aqui os nossos roteiros pra gravar muita coisa isso pra aí. vocês. Provavelmente nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho do carro, como que era o carro e tal. Como é que ele se comportou durante a viagem. E dar algumas dicas pra encontrar camping, lugar pra dormir barato também. e tal. A gente vai ajudar vocês aí nisso aí, tá bom? Isso aí. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau.